Oi, turma, tudo bem? Eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós vamos aí para a nossa aula de Sociologia, tá bom? Então vamos lá. A apostila de vocês é a apostila que tem o título A Ciência da Sociedade. O capítulo que nós estamos trabalhando é Descobrindo a Sociedade, tá bom? Então, olha só, na página 12 nós vamos ter as utopias renascentistas. Então, claro, a gente estava falando na aula passada sobre renascimento, sobre as questões de renascimento e tudo mais. Então, a utopia é o lugar nenhum. Então, olha que interessante, a palavra utopia está relacionada com esse significado, que significa lugar nenhum. Dado as narrativas, né? Então, quando a gente fala utopia, geralmente a gente lembra de alguns autores específicos de um determinado período, que é esse da Renascença, que escreveram muito sobre o quê? Sobre ideias de superação de dificuldades, de conflitos, de guerra, de instabilidade política, de desigualdades sociais. Por quê? Porque nesse período aqui de Renascença, a sociedade estava vivendo um período, da Renascença até um pouquinho ali para a Moderna, até ali um pouquinho ali no século XVII, a Idade Moderna começa basicamente no século XVI, aí na Renascença é o século XV, ali até o século XV para o XVI. Então, nesse momento aí, está tendo uma transição de pensamento, uma transição de várias coisas. E aí as pessoas que escreviam essas coisas de dificuldade, de superação de dificuldade, de superação de desigualdade social, eles vão justamente ser considerados utópicos na sua época, porque eles eram os únicos que falavam uma questão diferente, que ninguém mais falava. Porque todo mundo achava natural a desigualdade social, todo mundo achava natural as dificuldades. Então, por eles falarem de algo que parecia ser natural e não era, eles vão ser chamados de utópicos, como se fossem sonhadores, aqueles que nunca vão conseguir alcançar aquilo que eles falam. Mas, na verdade, era uma crítica social profunda às realidades que as pessoas viviam nessa época. O que vai fazer ser utópico? Porque eles às vezes criavam ambientes para poder falar de como é que seria uma sociedade ideal. Por exemplo, desenhava a sociedade que queriam, onde tinha vitalidade, harmonia, equilíbrio social, tá? E aí nós vamos ter muitos autores que vão falar, não vou falar de cada um de forma separada. Por exemplo, Thomas Moros, né? Thomas Moros, ele vai escrever Utopia, que é o grande livro conhecido como utópico. E aí ele vai falar sobre justamente isso, sobre uma ilha harmoniosa, sem propriedade privada, onde todo mundo trabalharia a mesma quantidade de horas, ninguém ia passar a mais, ninguém ia passar a menos. E essas horas eram divididas nas atividades manuais e nas atividades que eram... Tinha as atividades manuais e tinha as atividades que eram práticas, né? E aí nós vamos ter também pessoas intelectuais nesse lugar. Então ele quer dizer o quê? Ele vai pegar ali também o que alguns autores vão vir na Idade Moderna, falando que não existe uma separação de trabalho, né? Mais ou menos isso que ele vai querer dizer, porque ali os antigos, os gregos, acreditavam que quem fazia serviço intelectual já nasceu para fazer aquilo, quem fazia trabalho braçal já nasceu para fazer aquilo, então não tinha um diálogo entre essas duas áreas, e na verdade não. Ele aqui vai colocar como se todo mundo devesse fazer tanto essa parte manual, mais voltada para o físico, como essa parte intelectual, ou seja, você exercitar a sua cabeça e você exercitar o seu corpo, né? E aí ele vai falar também que precisava retirar as restrições, ou seja, hoje nós sabemos que quando a gente quer alguma coisa, a gente vai para o supermercado lá e a gente compra o que a gente precisa. Nessa época, Moros, ele vai dizer o seguinte, que a sociedade ideal, todo mundo trabalharia na agricultura, todo mundo trabalharia em diversas áreas, e aí todas as riquezas iam depositar no armazém, né? E a pessoa ia todos os dias pegar ali a quantidade que ela precisava para sobreviver, para poder alimentar-se, e aí colocava na sua mesa, na sua comida, tá bom? Então nós vamos ter aí as pessoas que vão retirar alimentos dos armazéns, só de acordo com a sua necessidade, porque ela vai pensar no outro, ela vai pensar que o outro também precisa comer e não ia pagar nada por isso, podia chegar lá e só retirar. Essa é a sociedade para Moros, onde lá teria a felicidade, a virtude, onde as pessoas não iam buscar o excesso, né? O excesso, ou seja, ter muito, acúmulo, não ia ter mais o que precisasse dentro de uma casa, ia ter só aquilo que precisasse, aquilo que fosse útil. Sem penas, ou seja, você não ia ser obrigado a fazer nada, você ia fazer por livre vontade, né? E também por causa dos sacrifícios desnecessários. Você não ia fazer mais do que o seu corpo pede. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar, a gente trabalha muitas horas seguidas e tem uma hora que a gente fica muito cansado.
para ele, você precisava descansar, você fazia até o seu limite, e aí você ia descansar o resto, quando você estivesse lá recomposto, você voltava, você trabalhar. Então isso aí, para a época que eles estavam vivendo, um começo de capitalismo comercial, isso era utópico, ou seja, era um sonho, porque ele achava que essa sociedade não poderia existir mesmo. Outros autores também vieram, né, como Campanella, que vai fazer o livro A Cidade do Sol, Francis Bacon, que vai falar sobre a Nova Atlântida, e aí vocês vão ver que Francis Bacon foi muito importante para a filosofia renascentista, que ele vai meio que fazer os moldes aí do que é ciência, junto com Descartes, do que é ciência, que vai ser efetiva ali na modernidade. Nós vamos ter aqui o Karl Mannheim, né, que ele vai falar sobre o status quo, o status quo, né, que é a questão de que essas pessoas eram muito criticadas por pessoas que queriam se manter no poder, queriam manter seu status quo, né? O status quo, que era o quê? De dominadores. O status quo é relacionado a isso, a quem domina e a quem obedece. Então, geralmente esses status quo é relacionado a isso, a manutenção de poder. Então as pessoas que ficavam criticando esses utópicos eram pessoas que diziam, não, isso não tem lógica, isso nunca vai acontecer, mas na verdade eram pessoas que estavam querendo controlar ali aquela sociedade. E aí muitos leitores das utopias, eles vão criticar os utópicos, outros vão criar novas ideias sobre um sistema que deveria ser seguido, porque a renascença é aquele momento que eles estão querendo criar algo novo, mas não sabem que novo estão criando. Então, eles estão imaginando várias alternativas ali para poder efetivar a colonização mesmo, para efetivar essa mudança para a modernidade. E aí nós vamos ter a sociologia do imaginário, que é um estudo recente, que agora que a gente está começando a olhar sobre isso, mas que acontecia no período da Renascença, que é o quê? Os utópicos, eles falavam sobre representações sociais, eles falavam sobre mitos, ideologias, valores e aspirações que nós vamos ver na sociologia, e eles falavam sobre coisas que realmente poderiam acontecer e que hoje muitas indústrias, elas fazem isso, elas fazem realmente. Por exemplo, a Suzano, a Suzano, ela promove, quando algumas pessoas vêm trabalhar na Suzano, a Suzano ela promove escolas onde os filhos das pessoas, os arquitetos, enfim, das pessoas que trabalham na Suzano possam estudar, escolas que os seus filhos possam estar estudando. Nós vamos ter também o socialismo utópico, que vai surgir justamente aí também dessas ideias da utopia. Só que o socialismo utópico, ele vai ser mais essa parte de analisar o sistema da época, porque ainda estava ali naquele feudalismo, estava surgindo ali o capitalismo. E o capitalismo, quando nasce Karl Marx, quando Karl Marx já está desenvolvendo seus trabalhos, ele vai criticar duramente os utópicos, né? Vai se dizer cientista, ele vai criticar também o capitalismo. Aqui no socialismo utópico, que vem um pouquinho de Marx, ele vai falar justamente sobre isso, sobre uma sociedade melhor, uma sociedade igualitária, mas que não buscasse uma luta armada, buscasse sempre uma luta pacífica, de mudar a mente da população. E aí nós vamos ter o Robert Owen e o Charles Fourier, que vão ser os principais autores utópicos aí do socialismo utópico. E Karl Marx vai ser um dos socialismos científicos que vai quebrar essa ideia de utopia que vinha desses caras que eu citei para vocês, do Owen e do Fourier. Por quê? Porque Karl Marx, ele vai dizer que o socialismo ele precisa analisar o capitalismo, precisa entender que tem uma condição de exploração, que realmente Karl Marx ele vai fazer um estudo muito legal sobre isso, mas quando ele critica as pessoas que eram socialistas utópicas, ele está criticando ali aquela parte de que tinha que mudar a mente. Para Karl Marx não, tinha que fazer uma revolução, que o proletariado tinha que se reunir, tanto é que está no manifesto comunista dele, que o proletariado tinha que se unir e inverter a pirâmide social, nem que seja ali na força, né? Que eles eram a força. Então, nós vamos ter aí muitos opositores da utopia, do socialismo utópico. Além disso, nós vamos ter distopias, como pessoas que acreditam que em civilizações futuras, falando de como é que vai ser o futuro, já uma visão mais pessimista, enquanto os utópicos eles imaginavam que as sociedades poderiam ser melhores. Essas pessoas que discordavam, que eram utópicos, imaginavam mesmo uma realidade que ainda não tinha acontecido, por exemplo, eles imaginavam uma ilha que ainda não tinha descoberto, ou então uma cidade do futuro, que é um pouquinho um sonho, né?
mas eles colocavam aí de uma forma pessimista, ou seja, que essa sociedade não tem jeito, que ela vai só piorar, e que no futuro ela vai ser mais desarticulada e que no futuro ela vai ser cada vez mais desastrosa, cheia de desigualdades sociais, os conflitos, até que um dia a humanidade ia se destruir. Ainda hoje tem muitas pessoas que pensam assim. Então eu gostaria que vocês pesquisassem sobre algumas medidas de algumas empresas, não precisa citar o nome das empresas, mas que vocês buscassem empresas que usam algumas medidas que os socialistas utópicos adotaram. Veja qual era, faça uma pesquisa falando sobre como era ali a sociedade utópica, veja quais são esses padrões e veja se tem alguma empresa que hoje utiliza e comente com a gente para a gente poder fazer um debate nas próximas aulas sobre isso, nas próximas aulas presenciais sobre isso. Obrigada e até a próxima semana.